Nós vamos ver aqui agora quem foi a autoria, né, dos Gálatas. Qual é a autoria, né? Então nós vemos aqui que o estabelecimento da autoridade, né, e Paulo ele coloca isso, né, ele depende de dois fatores, né? Vamos colocar assim aqui, né? Uma evidência externa, né, e uma evidência interna. O que seria a externa? Né? A externa ela provém das fontes que estão fora da carta, desse documento. Né? A carta aos Gálatas é um documento para a igreja. Então a evidência externa está fora dessa carta. E onde nós podemos ver essa evidência externa? Né? Nós podemos ver, né, naquilo que é outros escritos, né, de outras pessoas, dos pais da igreja, né, demais, né, servos e servas que são considerados autoridades em relação à palavra do Senhor. Então, outros escritores escreveram, aquilo que foi retirado dessa carta de Gálatas. Então, esses são os fatores, as evidências externas. Né? E a evidência interna, ela está dentro do documento. É aquilo que Paulo ele escreve. Né? Então, ele coloca ali, né? Aparece logo no início, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele, Paulo, se coloca como o apóstolo, né? Essa expressão, essa palavra, o significado de apóstolo é enviado ou delegado. Então, esse termo que ele mesmo se define traz uma autoridade, né? Porque ele foi enviado por quem? Ele foi delegado por quem? Ele foi enviado pelo Espírito Santo. Então essa é a autoridade interna que está dentro da carta. Quando você lê a carta, né, Paulo se coloca como apóstolo, aquele que foi enviado por Deus, pelo Espírito Santo, né, para trazer esse ensinamento dessa carta de advertência ali aos Gálatas. Né? A evidência externa também é importante aqui nós notarmos aqui, como eu falei, né, existem citações, né, em outros escritos referente a essa carta. Né? Nós temos aqui, né, a Irineu, foi um dos pais chamados pais da igreja. Né? No século II ele faz citação, né, a essa carta. Ele retira trechos dessa carta e coloca em escritos que ele tinha feito. Clemente de Alexandria, Orígenes, né, esses viveram ali meio século ali, depois de Irineu. Né, então Irineu foi antecessor. Depois nós temos Orígenes, temos ali o Clemente, né, nós temos Marcião, né, que ele faz menção também a esse escrito de Paulo. Aí nós temos um escrito chamado Muratoriano, de cerca de 180 depois de Cristo, que também faz menção. Nós temos uma lista de Eusébio, em cerca de 325 depois de Cristo, que contém essa carta aos Gálatas. Então, para a igreja primitiva, esse documento, né, ele tinha autoridade, ele era genuíno. Né? Havia essa autoridade, né, que Paulo, então, ele é o autor, né, de Gálatas, está certo? Que quem o inspira, quem fala através dele é o Espírito Santo. Aí nós só um comentário breve. Quando nós lemos Atos, é chamado Atos dos Apóstolos. Mas assim, nós podemos modificar esse nome até mesmo, né, e colocar Atos do Espírito Santo, porque quem capacitou, quem usou os servos ali naquele período da igreja primitiva foi o Espírito Santo. Né? Foi o Espírito Santo que foi derramado, né, lá em Jerusalém, capacitando a Pedro a pregar a conversão de 3.000, depois de 5.000. Foi o Espírito Santo que capacitou Paulo a sair também nas viagens missionárias. Milagres eram operados através dele. Certa vez uma serpente o mordeu, ele não morreu, e por isso, né, pessoas de uma ilha lá em Malta, né, elas se converteram e acharam que ele era até um deus, né, por causa disso. Não porque ele tinha poder em si, dele, próprio dele, mas porque ele foi ungido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo o capacitou a realizar isso. Então, essa obra do Espírito Santo, de salvação, de resgate do homem, de evangelização, ela não terminou ainda. O livro de Atos ele termina,
né? E nós nem chegamos à conclusão do que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Pedro, nós não sabemos, porque o livro ele termina, né? Mas a ação do Espírito Santo ela continua e vai continuar até a volta do Senhor Jesus. Então nós podemos até mudar o nome, não é isso? Nós podemos colocar Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos. Né? Então nós vemos também que qual era o destinatário, né? Nós já falamos aqui, os Gálatas, né? Eles eram um povo de origem celta, né? Gaulesa, né? Já ouvimos essa expressão às vezes, os gauleses, né? Que eram ali no tempo do Império Romano, né? Eram nações chamadas bárbaras, mas que foram conquistadas ali por um tempo pelo Império Romano, né? E esse povo aqui, no seu início ali, ele migrou da Europa para a região central da Anatólia, onde hoje é a Turquia, em volta do século 3 a.C. Né? Paulo, ele prega, ele fala ali aos Gálatas, muitos se converteram ao Senhor, né, nas primeiras ali, viagens missionárias de Paulo, né, e havia ali um grupo de crente fiel, né, que servia ao Senhor, né, e para esse grupo que Paulo escreve. Então o nome Galácia era aplicado não apenas ao território original, ali possuído pelos gauleses e localizado nessa parte centro-norte ali da Ásia Menor, né, onde é a Turquia, parte da Turquia, parte da Grécia, naquela região ali. Mas era igualmente atribuído à província também romana, que era um território bem maior do que aquela região ali dos Gálatas, né? E que Paulo ele compreendia como um território maior também já no seu tempo, né? Que se estendia ali, né, para o sul até a Lícia, a Panfilha, né, onde era ali também o reino de Antíoco, né, que era quem reinava naquela região ali. Então, o destino dessa carta é para esses, né? Mas a ação do Espírito Santo que leva, né, a bênção do Senhor para os nossos dias também, né, nos fala através da palavra, da carta, né, aquilo que é necessário para entendermos, né? Duas coisas que falam muito nessa carta: graça e misericórdia, né? A graça, que é uma ação de Deus para a salvação do homem, porque o homem não merece a salvação, não é por merecimento que nós somos alcançados, mas é pelo grande amor de Deus pela vida do homem. E a misericórdia é aquilo que Jesus ensinou. Eu já falei aqui outras vezes. Jesus ensinou a perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar. Aqueles que estão em pecado e que querem esta bênção de perdão, nós precisamos perdoar. Aqueles que nos machucam, nós precisamos perdoar. Jesus ele olhou para a prostituta, todos queriam apedrejá-la, né? E ele falou: se há alguém aqui sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém conseguiu atirar, né? Porque o homem é pecador desde a sua nascença. Desde que ele nasce, ele já nasce em pecado, ele vive em pecado, e a única forma dele alcançar a libertação do pecado é pela graça de Jesus, pela sua misericórdia, né? E a graça do Senhor Jesus, ela se manifestou no dia que ele se sacrificou na cruz, derramando seu precioso sangue para que todo o nosso pecado hoje fosse limpo, fosse perdoado e libertos estamos na sua presença. Paulo ele fala alguma coisa da sua conversão, ele mostra isso, né, que a salvação é um ato da misericórdia de Deus para com o homem. Ele vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dele, mas o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, e é ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence a aceitá-lo como seu Salvador e andar nos seus caminhos. Mas o convencimento de Jesus não é o convencimento da razão, do intelecto, não. O convencimento de Jesus é o amor de Deus manifesto na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica esse pequeno comentário inicial sobre esta carta, e nos próximos dias nós vamos dar continuidade. Nós lembramos aqui a necessidade ali de você participar do canal, se inscrever no canal, colocar um joinha lá, né? Alguma contribuição, você é livre para escrever lá,
né, algum comentário, alguma contribuição, sugestão, né, para que haja um crescimento desse trabalho e possamos alcançar aquilo que nós queremos, né, que é 50 inscritos pelo menos, né, para que possamos começar a transmitir ao vivo, né, nesse canal. Então fica aqui a saudação a todos, a paz do Senhor Jesus.